Olá a todos. Qual a importância do altar e o que é um altar? Para que nós possamos entender esse contexto, é importante nós definirmos. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 12, no versos 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então eu defino o altar da seguinte maneira: é aquilo onde você idolatra, você ama. A Bíblia fala que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que são fanáticas por um futebol. São fanáticas por um time de futebol. Pelo seu time ele viaja, ele vai no estádio, ele não incomoda de repente ter que esperar 4, 5, 6 horas para um jogo começar, embaixo de um sol. Mesmo que ele não tenha condições financeiras, quando sai a camisa nova do time, ele vai lá e compra. Isso é um fanatismo. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil uma cantora internacional. Essa cantora levou multidões aos estádios, principalmente, na sua maioria, jovens. E, lamentavelmente, o caso de uma menina que falece ali no momento do show, naquele período do show. Essa menina, ela estava numa temperatura que estava ali sendo medida aproximadamente 60 graus. Mas quantos jovens viajaram, pegaram filas, ficaram espremidos, mas a todo custo para ver o seu cantor. O altar pode ser para um alcoólatra, o bar, um boteco. Quando ele fica ali naquele balcão, degustando as bebidas por horas, ali se torna um altar. O altar da sexualidade, homens e até mesmo mulheres hoje viciados em sexo, que vai para bordéis, que vai para casas de prostituições, que pagam para de repente acessarem sites e ver a pornografia. É um altar. E tem o altar que esse faz total diferença, é o altar de Deus. E isso você vai basear lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus, ele chama um homem para que ele possa ir para o altar. Claro que eu vou resumir a história com as minhas palavras. Eu estou falando de Abraão. No capítulo 12, Abraão tinha aproximadamente 75 anos, quando Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão obedece. Quando você observa essa obediência, nesse mesmo capítulo 12, Abraão por 2 vezes, ele oferece uma oferta a Deus. Você vai ver em Gênesis, do capítulo 1 ao versos 9, que por 2 vezes Abraão oferece uma oferta a Deus. Ou melhor, ele fazia o altar a Deus. Ele colocava ali o altar e invocava a Deus. No capítulo 13, do versos 1 ao 4, ele retorna naquele local que ele já tinha construído o altar e invoca a Deus. No capítulo 15, do versos 1 ao 10, Abraão, ele relata ao Senhor que havia uma promessa para ele, que ele teria descendente. Mas como que ele teria uma descendência se ele não tinha filhos? Já passava de 75 anos, já uma idade, a sua mulher também já com idade, e ainda por cima, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E quando Abraão pensava que ele daria um jeitinho, Deus falou: não, você vai ter sim uma grande geração, uma grande descendência. É o voto de Deus. Mas logo em seguida Deus pede para ele uma oferta e Abraão obedece. No capítulo 21 acontece tudo aquilo que Abraão sempre desejou, ele e a Sara. E eles têm um filho e dão o nome de Isaque, o filho da promessa. Abraão vai ao delírio e aí ocorre com Abraão, possivelmente o que ocorre com a maioria dos cristãos. Quando você vem para a igreja destruído, arrebentado, a maioria de nós, problemas conjugais, familiares, filho nas drogas, filho na prostituição, roubos, problemas judiciais, falência, quebra da empresa, você vai e busca Deus. Você vem ao altar, sacrifício. Mas quando você recebe a bênção que tanto você almejava, possivelmente foi o que aconteceu com Abraão. Ele então muda de comportamento. Mas não foi para mudança para melhor. Muitas vezes nós relaxamos. Não é por querer, relaxa. Eu não preciso mais tanto ir na igreja. Eu não preciso fazer um voto dessa maneira. Mas você já conquistou aquilo que você queria. Você já conquistou aquela bênção que tanto você procurava.
você encontrou o seu marido saiu das drogas, o seu filho está melhor agora, até casou, você conseguiu ter o filho que tanto você queria, você arrumou aquele emprego dos sonhos, você passou na faculdade que você achava que era impossível passar, e quando era para você agradecer a Deus, você relaxa. A Bíblia fala que no versos 8 do capítulo 21, ele dá um banquete. De vez o altar, ele dá um banquete. No versículo 33, a Bíblia fala que ele planta, ele se torna um plantador. Abraão fazia sacrifícios a Deus, agora ele planta. Mas no capítulo 34, ele vai morar em muito tempo com os filisteus. Quantas vezes nós estamos indo na casa de quem não deve ir? Quantas vezes nossas amizades são pessoas que jamais deveríamos ter? Por isso que no capítulo 22, acontece uma das maiores obras da Bíblia, e que eu vou contar numa próxima etapa. Eu quero neste momento orar por você, para que você não mude. Como eu falei, Abraão era um homem de sacrifício, Abraão era um homem de oferta, Abraão era um homem de comunhão com Deus. E quando ele recebe o grande presente que tanto ele almejava já na velhice, de uma esposa já de idade e que era estéril, praticamente acho que direciona seus olhos para Isaac. Isaac passa a ser a sua, entre aspas, não estou aqui definindo dessa maneira, que Abraão não era desse jeito, mas possivelmente Abraão começou a dar olhos mais profundos para Isaac, amar mais Isaac. Isso a Bíblia fala no versículo 22, no capítulo 22. Quantas vezes você começa a deixar Deus de lado e valorizar aquilo que Deus te deu? Vamos orar? Senhor, nós oramos para que nós possamos andar em teus caminhos. Não permita, Deus, que nós sejamos até mesmo ingrato com pessoas que tanto nos ajudou, com pessoas que abriram a porta através do Senhor. E muitas vezes nós damos as costas para pessoas, amigos que tanto nos ajudaram e tanto nos amaram. Muitas vezes, ó Deus, esquecemos de Ti e começamos a valorizar aquilo que não é para ser valorizado. Nos abençoe. Abençoe nesse dia, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los para este domingo. Nós vamos ter o culto das primícias, o culto do agradecimento. Se você puder estar conosco, é uma grande honra. Se você puder estar em uma das nossas igrejas, é uma grande honra. Mas se não houver uma igreja catedral evangélica próxima a você, não há nenhum problema. Procure uma igreja cristã mais próxima à tua casa e honre ao teu Deus. Agradeça a Deus. Nós estamos no final de um ano. Muitas coisas ruins ocorreram com o mundo, mas até aqui o Senhor te ajudou, o Senhor te preservou, o Senhor te curou, o Senhor te deu saúde, o Senhor deu o alimento de cada dia. Como não honrar esse Deus tão maravilhoso? Fique com Deus, um forte abraço, até a próxima reunião. A reunião está nos seus momentos finais e há sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar de deixar o seu fardo, de pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar